Farol FM, quem ouve é fiel. Farol FM, quem ouve é fiel. Aleluia, fique de pé no seu lugar. Quantos querem obedecer ao ID? Aumente o volume. A sua música Toca aqui, toca aqui, toca aqui. Mais músicas. E com muito mais qualidade. Farol FM. Aleluia, fique de pé no seu lugar. É isso aí, essa música foi para minha irmã Stephanie Cristine. Deus abençoe, minha irmã. Participe que agora nós vamos começar aqui nosso bate-papo com o pastor Valdir Aquino Lubas. É pastor na Igreja do Nazareno desde 1988, formado em teologia pelo Seminário Evangélico Betânia. Já ministrou em 5 estados do Brasil e no Distrito Federal, com a mensagem focada nos ensinos de Jesus. Nos ensinos de Jesus, escreve para a edificação da igreja. Pastor Valdir Lubas, muito prazer, viu, pastor, ter o senhor aqui, muita satisfação para nós, pescadores de almas. Fique à vontade, Deus abençoe. Tenho certeza que o senhor vai trazer uma palavra aí para ministrar os corações desse povo sedento e desse povo que está precisando ouvir mensagens como aquela, inclusive, que nós ouvimos ontem na Igreja do Nazareno, no congresso, na conferência missionária, né? Então, ou inclusive hoje tem lá a segunda parte. Você que mora aqui próximo, você que pode, compareça hoje às 7 horas da noite na Igreja do Nazareno, que você vai ser edificado com certeza. Pastor Valdir Lubas, Deus abençoe e fique à vontade. Obrigado, quero cumprimentar a todos com um bom dia. É um grande prazer estar aqui com os irmãos nesse momento tão gostoso aqui. E quero dizer que conhecer Penedo, estar aqui em Penedo, para mim tem sido uma bênção. Desde ontem, no culto lá na Igreja do Nazareno, é uma bênção e estou à disposição dos irmãos. Isso aí, pastor, só para sanar aqui umas... durante a semana, a gente tem um programa agora, uma web rádio, que desde quinta-feira a gente colocou no ar, só porque a gente gosta de fazer esse tipo de movimento, entendeu? Então, eu anunciei na web rádio, que através do Facebook, que o senhor estaria aqui, falei que o senhor era um pastor missionário, então tiveram algumas perguntas já. Eu queria fazer... Na verdade, aqui não é perguntas e respostas, que o senhor está à vontade para falar o que o senhor quiser, entendeu? Okay. Que Deus colocar no seu coração, mas só para tirar algumas duvidazinhas aqui. A irmã Maria Eduarda, de Campina Grande, lá na Paraíba, ela fez a seguinte pergunta: pastor, como posso me preparar melhor para ser um missionário? Na sua visão, como a pessoa pode se preparar para entrar nesse campo missionário? Muito bem, como que é o nome da irmã? Irmã Maria Eduarda, Campina Grande, Paraíba. Muito bem, minha irmã Maria Eduarda. Ontem à noite eu estava na Igreja do Nazareno e estava falando da chamada missionária. Nós temos 3 focos na chamada missionária que faz parte da preparação, que eu considero preparação para um missionário. Primeiro, a conversão, essa conversão completa, total, a Jesus e aos irmãos. Então isso é fundamental, o missionário precisa estar 100% convertido a Jesus e convertido aos irmãos. Depois dessa experiência de conversão, essa experiência de santificação, aí nós temos o envio missionário. Nós somos chamados para experimentar Jesus, viver com Jesus e depois somos enviados. Jesus nos envia. E nesse ser enviado por Jesus, nós temos 3 focos missionários. Primeiro, os nossos. Como eu disse ontem à noite, né? Jesus liberta o homem endemoniado em Gadara, Jesus o liberta, o cura, ele é vestido e depois, quando ele pede para seguir Jesus, Jesus diz, não, volta para os teus. Então Jesus dá a ele um foco, seus próximos, seus parentes, sua família ali. Às vezes, na nossa conversão, é necessária uma volta aos nossos, seja para pedir perdão, seja para perdoar, seja para abraçar. Ou seja, os nossos é o nosso primeiro campo missionário. A minha família é o meu primeiro campo missionário. Logo em seguida, nós temos um segundo foco, além dos nossos, é o nosso próximo. É como Jesus explica na parábola do bom samaritano. É aquele que está à nossa volta, precisando da gente, precisando do apoio, independente se é da família ou não. São todos os nossos próximos, sejam os vizinhos, e todo esse foco faz parte daquele que está convertido a Jesus e olhando para um campo missionário. Então,
minha missão primeira, minha família, minha segunda missão, o meu próximo, e logo então, depois disso, nós estamos indo em sequência para o mundo que nós estamos vivendo. Ou seja, ter uma chamada missionária, ter um chamado para praticar missões, não significa que eu vou para a África, para a Ásia, também pode ser, mas não necessariamente. Agora, essa minha chamada para o mundo implica uma visão de que Deus tem um plano, é o que eu vou estar falando hoje à noite lá na igreja, sobre essa mensagem, sobre esse plano de Deus para o mundo. Agora, eu sou focado na minha família, sou focado no meu próximo, mas também sou focado no mundo. Deus me enviou para o mundo. Eu estou aqui em Penedo hoje, mas a minha oração, a minha vida está focada no mundo. Há missionários que estão lá na África, missionários na Ásia, missionários no Oriente, missionários nas tribos indígenas do Brasil, missionários no interior do Amazonas. Eu não estou lá, eles estão lá, mas o meu coração está com eles, minha mente está com eles, e essa preparação, querida irmã, exige que a gente tenha esse foco, e logo em seguida aí nós vamos ter outros meios de preparação, que é o estudo, o conhecimento da palavra. Cada igreja tem o seu sistema de preparo, tem os sistemas de preparo interdenominacional, os seminários interdenominacionais, aí já é um sistema de preparo de conhecimento. Mas a nível de vida, eu diria que nós temos que começar pela nossa família, a vivência missionária dentro de casa. Amém. O senhor é pastor desde 1988. Sim. Né? Mas me diga uma coisa, pastor. Qual foi a sua maior dificuldade quando o senhor encontrou, quando o senhor percebeu a chamada de Deus para a sua vida? Eu pergunto isso porque essa pergunta agora é minha, nós somos seminaristas, né? Então nós estamos vislumbrando isso aí, no futuro, né, pastoral. Eu penso assim, ele também. Então, mas no seu caso, qual foi a sua maior dificuldade quando o senhor sentiu, poxa, Deus me chamou, está na hora, e agora? As minhas maiores dificuldades daquele início, eu diria que são as mesmas de hoje. As minhas limitações. Quando a gente recebe uma chamada missionária, a gente tem muitos sonhos. Eu tinha muitos sonhos, ainda os tenho. Já mudei o foco, os sonhos já mudaram, tá? Mas as minhas limitações, eu diria, é o meu maior problema, minha maior dificuldade, minha limitação como ser humano. Porque quando eu recebi minha chamada, que a minha chamada pastoral tornou-se o foco na minha vida, e eu compreendi que Deus estava me chamando para missões, a princípio veio um medo da incapacidade, da impossibilidade, das minhas próprias limitações, das coisas que eu sei que eu preciso ter como qualidade, mas entendo que não as tenho. Ou seja, aquelas limitações me assustaram, me colocaram medo, em alguns momentos a vontade de não ir por causa do medo, em função das minhas limitações. Essas limitações, eu diria, também os meus empecilhos hoje. As minhas limitações hoje não são as mesmas do início, mas as minhas limitações continuam sendo, eu diria, o problema maior nessa chamada missionária. Ok. O Paulo César de Aracaju, ele perguntou o seguinte, ele falou o seguinte: qual o meu papel? A pergunta dele é a seguinte: como pai, qual o meu papel, qual a minha responsabilidade em relação, no caso, o filho dele quer ser missionário, ele como pai, qual a responsabilidade dele? O que é que ele deve fazer para orientar ou para ajudar, alguma coisa assim? Na sua opinião, se o seu filho quisesse ser missionário hoje, o que era que o senhor faria? Qual a sua parcela de contribuição com relação a essa chamada dele? A princípio, eu diria até como pai, a disposição de estar junto, seja no apoio do preparo e até depois do ministério já estar fluindo, acontecendo. Só o fato de saber, do filho saber, meu pai está comigo, ele é um apoio, isso já é, digamos, uma ajuda muito grande. Então, esse apoio que ele pode dar na preparação, até em ajudar o filho a entender e compreender, porque uma chamada ministerial, a gente precisa ter algumas clarezas. Às vezes a gente tem uma chamada ministerial, mas nós temos no Brasil uma compreensão que toda chamada ministerial é para ser pastor. Uhum.
Nem sempre uma pessoa é chamada para ser pastor. Ela pode ter um chamado, ela pode ter uma missão, e essa missão da qual ela entende, para a qual Deus a chama, nem sempre quer dizer ter um título de pastor e ser um pastor. Então, ter essa compreensão, um pai pode ajudar o filho a ter essa compreensão e apoiá-lo nessas dificuldades. Eu diria que, como pai, ele está participando do ministério do filho, porque o filho é uma mistura dele. Então, esse apoio, esse apoio, eu diria, é a primeira responsabilidade. É muito interessante isso que o senhor falou, pastor, com relação ao chamado, né? Em relação, muitos realmente não são chamados para serem pastores. Mas tem uma pergunta aqui de o nome dele é Clínios de Propriar. Ele pergunta o seguinte: para ser um pastor de verdade, qual o procedimento a ser tomado? Ele faz essa pergunta: qual o procedimento a ser tomado para ser um pastor de verdade? Muito bem. É importante esclarecer uma coisa, para a gente poder entender a questão de ministério pastoral. O ministério pastoral, ele é um chamado específico para o ministério pastoral. A gente tem que tomar um cuidado quando eu falei do chamado aqui, que muitas vezes a pessoa entende que ser chamado ministerialmente é ser pastor. A gente precisa entender o seguinte, que no chamado, infelizmente a igreja, às vezes por uma falta de entendimento, comete alguns erros nessa preparação desse chamado. Então, o que acontece? Muitas vezes um evangelista, aliás, um mestre que tem o dom para ensino, ele recebe um título de pastor numa igreja e é enviado para fazer um trabalho de evangelista. Então, você vê o tamanho da confusão. O ministério da pessoa é o mestre. Ele é um exímio ensinador da Escritura. Mas ele recebeu um chamado e dão a ele, diz que ele tem que ser pastor. Ele recebe um título de pastor e mandam ele começar uma igreja, que é o trabalho de um evangelista. Aí essa pessoa vai e às vezes morre no campo, se decepciona, se frustra, morre no campo missionário. Por quê? Porque ele está tentando exercer um ministério fora do foco ministerial dele. E o ministério pastoral é um chamado pastoral. Eu diria que um pastor, ele precisa ter essa consciência de que, como pastor, ele é um curador de almas. O foco dele é curar, é cuidar, é pastorear. Necessariamente um pastor não precisa ser aquele que fala bonito, aquele eloquente. Às vezes a gente confunde, acha que pastor tem que ser eloquente. E muita gente é eloquente, mas de fato não pastoreia, não exerce uma função pastoral. E às vezes um irmão que nem tem título pastoral nenhum, exerce uma função pastoral dentro da igreja, às vezes com muita qualidade. Por quê? Porque ele entende que ele tem um chamado para cuidar da alma, para pastorear, para dar o apoio, para ajudar, para caminhar com a pessoa nos primeiros passos e seguir em frente. Então, eu diria assim, como pastor, as qualidades nossas é Jesus. Jesus era pastor por excelência. Ele é o bom pastor. Então, a qualidade pastoral, ela está envolvida com o amor e com a consciência de que eu sou chamado para curar pessoas, para tratar pessoas com o mesmo amor de Jesus. Tem uma pergunta aqui, pastor, da Simone de Recife, e ela quer saber o seguinte: como é que o senhor sentiu que Deus havia te chamado? Teve uma pergunta parecida, não foi? Mas assim, como o senhor sentiu que Deus havia te chamado? Qual foi sabe, o que é que você percebeu que é aquilo mesmo que Deus estava lhe chamando para aquilo mesmo? Então, como é que o senhor sentiu isso? Na verdade, eu diria assim, foi uma consciência. O que aconteceu? Eu me converti com 15 anos de idade. Eu estou hoje com 48 anos. Eu sou pastor já há 25 anos. E a minha consciência ministerial, ela se deu conta, eu diria, quando eu me dei conta do que aconteceu comigo. Porque, vejam, eu me converti com 15 anos de idade, mas com 15 anos de idade, eu já estava vivendo uma vida completamente... Eu não queria saber de Deus. Literalmente, eu não queria saber de Deus. Com 15 anos de idade, eu já tinha sido preso 2 vezes. Com 15 anos de idade, já tinha trocado tiro com a polícia. Com 15 anos de idade, eu virava lixo na rua só por prazer. Com 15 anos de idade, a minha vida estava completamente, eu diria,
desmantelada. Quando a minha experiência de conversão aconteceu, e que eu percebi que eu morreria sem Jesus a minha morte seria certa, pelo nível de vida que eu estava vivendo, a minha conversão ela se deu de uma forma total. Foi uma experiência íntima com Jesus, onde eu entendi que eu estava morto, perdido, e acordei para a vida, aceitei Jesus, recebi Jesus como Senhor da minha vida, e depois disso nunca mais saí dos caminhos do Senhor. Foi uma convicção plena de que eu sou de Deus e que Deus me ama e me salvou. Partindo daí, com o estilo de vida que eu estava rompendo ali, eu passo, digamos, a adquirir uma consciência que aquilo não pode acontecer só comigo. Eu começo a entender que isso tem que ser levado a outras pessoas. E eu já começo a me envolver com a igreja a nível evangelístico, já começo a me envolver com a igreja a nível de compromissos com os irmãos, já me comprometendo com a igreja de forma total, com o ministério pastoral da igreja, junto com o pastor. Isso vai despertando em mim naturalmente, até que num momento, por testemunho da igreja e por testemunho do pastor, acontece aquela convicção íntima. Deus tem um chamado para mim. Eu ainda não tinha compreensão que era um chamado pastoral, mas já tive a consciência de que Deus tem uma missão para mim. E aí vou me abrindo para deixar Deus me direcionar para o rumo que Ele quer, e acabei chegando no ministério pastoral. Legal. Verdadeiramente as coisas velhas ficaram para trás, né? Tudo se fez novo. Exatamente. Pastor, o senhor tem 2 livros, o senhor é escritor desses dois livros, não é isso? Sim. Então, inclusive esses livros que o pastor está ofertando aqui, para esse pessoal que está participando aqui desse bate-papo, você pode participar. Infelizmente a gente está sem a internet hoje, sem o canal Penedo, mas hoje a gente tem o Facebook ainda e tem o 3551-2168, 3551-3074. O pessoal está acostumado aqui nesse programa, quando a gente vai falar, na hora da palavra a gente corta as linhas, então a gente já deixa o telefone bloqueado na hora da palavra, na segunda hora do programa agora. Mas hoje especialmente nós deixamos as linhas. Você que está ouvindo, a linha está liberada aí, pode ligar, participar. Tem 2 livros e eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre um deles agora e depois falasse um pouco sobre o outro. Esse livro aqui, Depressão. Que mal é esse? Que inclusive eu comprei esse livro ontem também e vou mergulhar nele para aprender um pouco mais. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse livro, por favor. Muito bem. O livro Depressão, que mal é esse? Ele nasceu em 2010. Em 2010 eu fui para uma igreja em Brasília, dar um apoio para uma igreja que estava passando por muitos problemas, e fui passar um período lá naquela igreja, naquela situação que a igreja estava passando, e encontrei muita gente com depressão, não só naquela igreja, em Brasília como um todo. Encontrei na igreja e fora da igreja muita gente sofrendo de depressão. E encontrei pessoas que tinham a depressão agravada, sendo cristã convertida, porque tinha o entendimento que a depressão era uma ação diabólica e uma opressão maligna. E as pessoas sofrendo de depressão procuravam seus pastores, procuravam a igreja, e o que elas recebiam era: temos que expulsar esse demônio, isso é um demônio, temos que expulsar esse demônio. E a pessoa, ao invés de ser curada, acabava ficando mais deprimida ainda, porque ela tinha que lutar com a ideia de que ela estava recebendo uma opressão continuamente, visto que a depressão, ela atinge a alma da pessoa de uma forma muito intensa e leva a pessoa a um estado de angústia, ao ponto de que muitos chegam a tentar contra a própria vida. E isso é angustiante, isso é muito caracterizado, isso é muito semelhante realmente a uma opressão maligna nessa intensidade. E começando a ver o sofrimento dos irmãos, eu comecei a conversar com eles, porque nesses 25 anos de ministério pastoral, eu pude ver muita gente com depressão, gente ser curada de depressão, e infelizmente vi gente se matar por causa da depressão. E dediquei boa parte do meu ministério pastoral cuidando de pessoas com depressão e dando atenção especial para pessoas que sofriam de depressão. E eu aprendi no meu ministério que ninguém com depressão pode ser desprezado. Nenhuma pessoa que esteja sofrendo de depressão pode ser desprezado. Então, eu comecei a falar sobre isso, e numa série de estudos que dei na igreja,
nasceu esse livro e os irmãos, inclusive, pediram, pastor, faz ele virar um livro para a gente distribuir, a gente ter na mão. É um livro simples, mas que traz informações relevantes sobre depressão. Deixa eu só atender o nosso ouvinte. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Bom dia, minha irmã, tudo bom? Tudo. Mande seu recado, fique à vontade, faça sua pergunta, fique à vontade. Eu gostaria de perguntar ao pastor qual foi a sensação, a reação que ele sentiu quando ingressou para o campo missionário, que começou a conviver com tipos de pessoas diferentes do que ele costumava conviver, com costumes diferentes. Qual foi a reação dele? Só um minuto, irmã, você é de onde, irmã? Eu sou de Coruripe. Coruripe, ok, minha irmã. Eu queria só que você deixasse aqui fora do ar, a senhora passasse para nós. Tem como botar fora do ar ainda? Passasse para nós aqui um e-mail, alguma coisa, porque se você ganhar o livro, a gente vai mandar para você, viu? Tudo bem. Muito bem. É uma pergunta interessante essa, porque no campo missionário a gente passa por muitas mudanças, não é? Como eu disse, eu me converti com 15 anos, e com 15 anos eu era, além de tudo que eu já falei que eu era, digamos, rebelde dentro de casa, e eu me rebelava contra tudo que era certo. Tudo que era certo, eu tinha uma certa aversão. Isso incluindo a área de alimentação. Eu não comia qualquer coisa, eu só queria comer determinadas coisas, e eu fazia isso até com uma forma de atingir a minha família, de maneira que quando eu fui para o seminário, eu era uma pessoa que comia poucas coisas. E fui tomando consciência que no campo missionário eu teria que mudar essa parte da minha vida. E eu tomei uma decisão no coração. Eu vou comer de tudo que me colocarem na mesa. E eu sofri muito no começo porque tinha muita coisa que eu não comia e eu tentava comer e não conseguia, e tomei essa decisão. E dou graças a Deus porque eu tomei essa decisão, porque com isso a minha vida no campo missionário foi muito, digamos, frutífera nesse nível. Eu me lembro que numa das primeiras igrejas que eu pastoreei no interior de Goiás, havia uma família muito pobre, que a gente começou a fazer contato e começou a visitar, e essa família sofria muito porque eles eram muito estigmatizados, e eu comecei a frequentar aquela casa e comecei a comer na mesa com eles, e comecei a comer de tudo que eles comiam. A comida deles era uma comida simples, criavam em cima daquela comida, no pouco que eles tinham, eles faziam cada comida realmente extremamente diferente, e eu comecei a comer junto com eles, e eles começaram a perceber que eu era como eles. Ou seja, o que foi sofrimento para mim no início, acabou redundando na salvação de uma família inteira. Ou seja, no campo missionário, a gente tem que estar aberto para uma renúncia total. Essa renúncia implica em hábitos, implica em estilo de vida, essa renúncia na área de alimentação, por exemplo. Eu conheço missionários que foram para o interior do Amazonas e tiveram que comer com os índios comidas que nós, digamos, não conseguiríamos comer, mas eles tiveram que comer e enfrentaram essa área da vida, enfrentaram essas mudanças da vida, mas renunciaram. E campo missionário, principalmente para quem quer ir como missionário para determinadas regiões, tem que ter consciência. Renúncia a hábitos, renúncia à alimentação, precisa ter mudança de vida, porque... É tomar a cruz mesmo, né? É tomar a cruz. Renuncie a si mesmo, tome sua cruz e sigam. Jesus foi um missionário também, né? Exatamente. Jesus andava por aquelas localidades ali e ele não falou isso à toa, né? Renuncie a si mesmo, toma sua cruz e sigam. E tem um texto em Romanos, essa questão de alimentação, que muitas vezes as pessoas elas colocam até acima de Deus a questão da alimentação. Tem um texto que diz em Romanos, eu acho que em Romanos 14, que diz: aquele que come carne, não fala do que come legume, não fala do que come carne. E as pessoas têm que ter essa consciência. Tudo bem que comida que faz mal, não vamos comer, mas você vai chegar em determinado local que é o que tem. É o que tem. Então você não vai deixar de ganhar uma vida por conta daquela alimentação que você julga não pode comer, não poder comer, né? Então é interessante. No campo missionário, às vezes, a gente quer que as pessoas assumam nossa cultura. E, na verdade, é a gente que tem que assumir a cultura do povo para onde a gente vai. Né? Então, claro, levando em conta a vida em santidade. Entretanto, a gente precisa entender que
a nossa chamada missionária não é para ir modificar as culturas, mas para pregar o evangelho. Exatamente, é isso aí. Tem uma pergunta aqui de um irmão chamado Carlinhos, de Propriá também. Ele diz assim: pastor, por que muitas pessoas passam por tudo que o senhor passou aos seus 15 anos, mas elas procuram as denominações, as igrejas, mas elas não conseguem se firmar? O que acontece? Como é que eu posso dizer? Por que elas não se firmam nas denominações? O que é preciso para que elas fiquem firmes? Eu diria o seguinte: o que precisa acontecer primeiro é a convicção interna. Não é o que aconteceu comigo, eu sei que não é a mesma coisa que acontece com todos. O que aconteceu comigo foi uma convicção. Ou seja, foi tão intenso o que aconteceu comigo na minha conversão, a minha vinda para Jesus foi tão convicta, que independente de eu ter sido bem recebido na igreja ou não, eu teria permanecido, porque foi uma experiência com Jesus. Claro, envolveu a igreja e o amor com a igreja. Então, a primeira convicção precisa acontecer dentro da pessoa. E a igreja vai ser, então, a consequência dessa experiência dela com Deus. Eu não sei se é a pergunta da pessoa aí, se vai atingir isso, mas hoje, inclusive, eu conversava com o pastor Alexandre sobre isso. Quando eu me converti, 30 e poucos anos atrás, eu participava de muitos programas evangelísticos, de muitos evangelismo de rua, de casa em casa, porque a minha conversão foi total. E naquele período eu encontrei muita gente desviada, que tinham duas reações. Ou a pessoa desviada tinha aversão à igreja e zombava e não queria saber de jeito nenhum. E esse grupo era um grupo bem reduzido, um grupo bem pequeno. A grande maioria dos desviados que eu encontrei naquela época era gente que dizia assim: quando eu estava na igreja, mas eu ainda vou voltar para a igreja, eu estou em pecado, eu sei, mas eu vou voltar para a igreja, eu ainda vou resolver esse problema, eu vou voltar para a igreja. E muita gente voltava para a igreja, outros que não voltavam diziam: eu ainda vou voltar, porque tinham uma saudade da igreja, tinham um desejo de voltar para a igreja. Hoje a experiência tem sido um pouco diferente. Hoje a gente tem encontrado, talvez não tantos desviados, mas a gente tem encontrado gente decepcionada com a igreja. Gente que passa de igreja por igreja e sofre com as decepções com os pastores, sofre com as decepções com os irmãos, sofre com as decepções com os líderes e acabam, então, às vezes se afastando porque generalizam que em todas as igrejas estão assim. Olham para as igrejas que estão causando problemas e generalizam. Eu conversei, por exemplo, com duas jovens senhoras lá no Paraná, algum tempo atrás, onde, depois de pregar na igreja, uma das irmãs disse: pastor, você precisa conversar com as minhas filhas não querem saber de igreja. Então, gostaria que o senhor conversasse com elas. Eu falei: não, minha irmã, a senhora marca, convida elas para ir na sua casa e eu converso sem nenhum problema. E ela marcou, e eu estive com aquelas 3 irmãs e as 2 filhas, 2 jovens senhoras. Quando eu cheguei, elas já começaram a falar de tudo que tinham sofrido na igreja. Olha, pastor, eu fui na igreja tal, aconteceu isso, 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 o pastor disse isso, isso, mudamos de igreja, fomos para outra igreja, chegou lá, aconteceu pior, mudamos de igreja, foi lá, aconteceu pior, nós mudamos de igreja, depois de 5, 6 igrejas, nós não quisemos mais ir para a igreja e não vamos mais para a igreja. Porque igreja hoje virou um mercado, igreja hoje, os pastores só estão explorando e roubando. E eu perguntei para ela, falei assim: responde uma pergunta para mim. Que tipo de igreja vocês pensam que a igreja deveria ser? Como é a igreja que vocês imaginam que deveriam ser? E elas começaram a falar: olha, pastor, eu imagino que a igreja tem que ser bondosa, tem que ser misericordiosa, tem que compreender os mais fracos, tem que tolerar os que estão passando por dificuldade, tem que estender a mão para ajudar. A igreja não pode julgar, não pode condenar, a igreja tem que amar, a igreja tem que orar uns pelos outros, a igreja não tem que fazer discriminação. Aí, depois que elas disseram tudo isso, eu falei: mas escuta, essa é a igreja que vocês estão falando, é a igreja que Jesus imaginou. Essa é a igreja que Jesus pensou. Essa é a igreja que Jesus idealizou, instituiu.
Agora, o que vocês tiveram de experiência com a igreja deveria ter causado duas coisas em vocês. Deveria ter causado, primeiro, um conhecimento de que essas igrejas não estavam andando no caminho de Jesus, e segundo, deveria despertar em vocês uma paixão pela igreja que Jesus idealizou, visto que a igreja que Jesus idealizou é o que vocês estão desejando encontrar. Então, cabe a vocês buscar e desejar essa igreja que Jesus deseja e quer ainda hoje, e buscar para construir essa igreja assim. Então, eu diria o seguinte, nessa experiência de conversão, que as pessoas às vezes têm as dificuldades, as marcas da vida, as diferenças na vida, que tem as questões emocionais, as questões de alma, a criação que teve, muitos têm dificuldade de se enfrentar, mesmo não sendo bem recebido nesta ou naquela igreja, ele deve continuar sonhando e desejando a igreja que Jesus sonhou e idealizou. Talvez ele não encontre essa igreja na terra, porque essa igreja está sendo construída. Esse povo está sendo construído, está sendo preparado. Agora, no meu coração e no coração de quem acabou de se converter, mesmo com a vida toda estragada, Deus está trabalhando para levá-la a ser a igreja que Ele quer que ela seja. Amém. E qual o maior problema que o senhor encontra? O senhor, pela sua experiência de ter passado por diversos estados no país, e diversas igrejas também, você deve ter pregado em várias igrejas aí, qual a maior dificuldade das igrejas hoje no Brasil, na sua opinião? Nós temos, eu diria assim, o movimento brasileiro de igreja, eu diria assim, saiu do foco do evangelho. Tá? Então esse é um pensamento meu. Os ouvintes não precisam concordar comigo nesse sentido. Tá? Eu penso que o movimento evangélico no Brasil saiu do foco. Tá? Li uma reportagem essa semana que o governo de Angola proibiu qualquer igreja brasileira. Falou hoje aqui, então, qualquer igreja brasileira de abrir grupos lá, porque não vou defender eles, também não vou criticá-los, mas o que eu quero dizer é que, na minha opinião, a igreja brasileira saiu do foco do evangelho, do propósito da igreja quanto igreja. Então, para mim, esse é o maior problema. Ok. É isso aí. Pastor, me diga uma coisa. O senhor acha que a igreja, de um contexto geral, não só brasileira, o senhor acha que ela sofre perseguição? No Brasil, vou falar do Brasil, que é o meu país, eu não vejo perseguição à igreja no Brasil. Tá? Então, às vezes eu vejo falar, estamos sendo perseguidos, os evangélicos estão sendo perseguidos. Tá? Literalmente, eu não entendo isso como perseguição. Eu vejo uma crise política entre a igreja e o governo. Eu vejo uma crise de crenças, e de um tentando estabelecer os seus conceitos, tanto a nível de igreja quanto a nível político. Mas eu não vejo perseguição. Eu vejo perseguição, para mim, perseguição é o que acontece em alguns países do Oriente. Para mim, perseguição era o que acontecia nos Coliseus de Roma. Para mim, perseguição foi o que aconteceu com Tiago, com Pedro, com Paulo. Para mim, perseguição foi o que aconteceu com muitos pastores no sertão nordestino, que tiveram suas famílias, às vezes, mortas por causa da pregação do evangelho. Isso, para mim, é perseguição. Tá? No contexto, não. Eu vejo um conflito político. Agora, perseguição no Brasil, nós não temos, não. Porque se tivermos uma perseguição no Brasil, a nível de vida cristã, eu não sei o que vai acontecer nesse país, porque eu não sei se a igreja está preparada para uma perseguição. E o senhor acha que a igreja brasileira está preparada para o missionário? Porque a gente vê missionários aí, brasileiros inclusive, a gente praticamente todos os domingos nós falamos alguma coisa sobre missões. Algumas notícias que a gente vê aí na internet sobre missões, sobre brasileiros missionários que estão lá em países fora, inclusive África e por aí afora, que passam por diversas dificuldades mesmo, de saúde, não tem, padece mesmo necessidade lá fora. E a gente bate nessa tecla de que a igreja poderia, de uma certa forma, não sei como, mas poderia se organizar e se juntar para dar um apoio a esse pessoal aí, não sei como, governamental, porque o governo ajuda meio mundo de bobagem, a verdade é essa, mas o brasileiro que está lá fora, ou qualquer tipo de cidadão que está lá fora, o governo muitas vezes fecha os olhos e ele morra mesmo para lá e tudo.
O senhor acha que a igreja não poderia... Hoje tem juntas nacionais de missões, eu sei disso. Mas o senhor acha que não poderia ter uma união maior entre as igrejas nesse sentido, de dar um apoio maior a esse pessoal que está lá fora? Quando a gente tem que saber definir uma coisa, igreja e igreja. A igreja, quando eu estou falando de igreja, na verdade, igreja é a instituição mesmo, igreja, as igrejas, a Assembleia, Batista... Isso. Tal, então, a igreja, quanto instituição, eu diria que isso é muito complexo. Porque cada instituição tem a sua linha, o seu campo missionário e o seu foco. Unir essas igrejas, essas instituições, num plano único de missões, seja nível mundial ou seja nível nacional, é algo complexo. Porque sempre vai se questionar para quem vai ficar esse resultado. Quem vai ficar com as almas convertidas, tá? Então, quanto instituição, eu vejo isso, não vou dizer impossível, tá? Porque eu já vi que neste mundo tudo é possível. Agora, eu entendo que isso é complexo por causa dos resultados. Geralmente, eu vejo isso acontecer quando a igreja se une para ajudar determinados locais que estão sofrendo por causa de catástrofes. Agora, a nível de plano missionário evangelístico, eu não sei se isso é possível, visto que cada igreja tem o seu foco, tem a sua região de preferência, tem o seu estilo missionário, tem a sua visão quanto ao estabelecimento de igreja. Então, eu não sei como que essa instituição seria se envolveria nisso. Então, nessa linha que o senhor levou, então, cada instituição, cada um individualmente, Batista, Assembleia, Nazareno e tal, o senhor não acha, então, dividindo isso aí, que as igrejas de cada denominação, de cada segmento desse, poderia trabalhar melhor essa questão de missionários? Por exemplo, a igreja do Nazareno no Brasil se juntar para poder mandar missionários aí anualmente e bancar, não só mandar e bancar e sustentar o pessoal lá, tendo um trabalho missionário, um trabalho de educação missionária aqui para enviar, não só para fora, para cá também, para o Brasil também, mas com mais intensidade. Você acha que não deveria, já estava na hora de acontecer isso aqui? Eu sei que o senhor é nazareno, está na igreja de Nazareno, mas tem igrejas aqui no Brasil que não podem nem ouvir falar em missionário, em missões. Inclusive, eu frequentei uma em Recife, que missionário, esse negócio de missão, não, tá entendendo? Entendo um pouco o raciocínio que eu estou querendo chegar. Que as igrejas, mesmo sendo, não podendo juntar as igrejas, mas cada uma na sua, mas fazer uma forcinha para poder enviar mais. Então, na verdade, isso, eu vou falar da igreja do Nazareno, que é a igreja onde eu sou pastor esses anos todos, né? Nós temos um foco em missões, tanto nacionais, também quanto foco mundial. A igreja do Nazareno, ela não é uma igreja, eu diria, que cresce explosivamente, mas nós colocamos foco em missões. Já estamos em mais de 190 países do mundo levando uma mensagem centrada. A igreja do Nazareno não é uma igreja que trabalha a questão econômica no sentido de arrecadar. Entretanto, nós temos um foco missionário. Mas acabamos enfrentando problemas no sentido de recursos. Porque você enviar um missionário para outro país exige recursos, eu diria, extremos. No Brasil, por exemplo, eu penso que, de uma maneira geral, missões no Brasil está esquecido. A Igreja Nazareno começou um trabalho missionário no Amazonas agora, com barco, entrando para populações ribeirinhas, levando assistência médica, levando ajuda, levando apoio para o povo ribeirinho, evangelizando, estabelecendo igrejas naquela região do Amazonas. Um trabalho literalmente missionário. Por que missionário? Porque é um trabalho que não trará lucro financeiro. Algumas cidades do próprio Nordeste, no próprio sertão nordestino, que às vezes você entra, chega lá, você vê uma igreja na cidade, uma igreja católica, e às vezes vê uma ou outra denominações num cantinho ali, mas que estão esquecidas pela obra missionária, porque são cidades onde não se estabelece uma igreja e ela cresce rapidamente se autossustentando. Ela tem que ser um investimento. E muitas vezes esse investimento não se é feito em função do foco da igreja, que nós falamos agora mesmo, né? Só para... O tempo está quase se esgotando, já está tão bom, né? Mas o tempo está quase se esgotando. Só para fazer uma pergunta ao senhor, pastor.
A palavra de Deus diz que nós temos que ir cumprir o ir, né? Ir de pregar o evangelho a toda criatura. Diante desse texto, eu quero fazer uma pergunta ao senhor. Todos nós somos chamados para missões? Porque muitas vezes nas denominações a gente vê muitas denominações falam de missões, mas não dá um suporte, não dá um apoio, não explica. Então, como é que o senhor entende essa questão de missões? Se realmente nós podemos dizer que todos nós temos essa missão. Eu entendo o seguinte, irmão. Missão, a pessoa já nasce pré-estabelecido para ser um missionário. Tá? Ou seja, o plano de Deus para a igreja dele aqui na terra é dar uma missão. A igreja tem uma missão. Tá? Agora, esse chamado missionário que a igreja tem, que cada cristão convertido tem, não implica que ele tem que sair da sua cidade e ir para uma outra cultura e exercer um ministério, seja pastoral ou seja evangelístico, em outra cultura. Tá? Aí eu diria, esses já são outros tipos de chamados. Nós somos chamados para a missão porque nós nos convertemos e nos é ordenado, é uma ordem, ide e anunciai, tá? Fazei discípulos, pregai o evangelho. A igreja tem essa missão. Necessariamente, um convertido não tem que ser pastor, um convertido não tem que ser mestre, mas ele vai achar o campo missionário dele, como eu disse no começo, focando primeiro nos deles, depois no próximo e depois no mundo. Eu não posso estar na África, eu não fui chamado para a África, meu chamado está no Brasil. Deus disse a mim, na época que eu buscava para onde ele queria me mandar, ele disse a mim que ele estava me dando ao Brasil, que eu sou do Brasil. Eu não estou na África, mas a minha mente, o meu coração está lá, tem missionários lá, minha oração está lá. Eu já tenho orado por Angola, quando eu li essa semana o que Angola determinou, eu tenho orado para que o evangelho continue lá. Coreia do Norte, que é um país muito fechado para o evangelho, tem missionários lá, eu posso orar por eles. Se eu não conheço nenhum missionário lá, mas se eu conhecer e eu tiver contato, eu quero fazer contato com eles. Por quê? Porque eles estão lá. Eu não tenho chamado para lá, mas tem irmãos que têm. Então, a igreja tem um chamado e tem uma missão. Agora, cabe a gente discernir qual é a missão que nós temos. A princípio, Pedro diz que nós somos chamados para proclamar as virtudes daquele que nos libertou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ô, pastor Alexandre, tem outras perguntas aqui que o pessoal começou a mandar agora, só que o nosso tempo está encerrado. Eu só quero deixar assim algo que depois a gente vai sentar, pastor, para conversar, mas se, para o senhor mesmo, pastor, se é possível que o senhor volte aqui, porque eu acho que essa questão de missão é algo que realmente é bom ser sempre abordado. É bom que as pessoas entendam realmente porque a gente usa esse canal, esse meio aqui de comunicação para fazer muitas vezes o que não é feito dentro das denominações, para explicar, porque a moça fez uma pergunta e disse, por que muitas vezes as pessoas entram nas denominações, mas conseguem sair? O que o senhor falou aí realmente é verdade e precisa de um cuidado, precisa de um carinho. Então, nós utilizamos esse meio aqui para mostrar para as pessoas, muitas vezes, para que elas permaneçam dentro, para fazer o papel de que muitas vezes o próprio líder ele não faz. Então, o desafio, a proposta é, se o senhor pode vir aqui mais vezes e estar sempre falando, eu sei que o senhor é muito ocupado, eu sei que o senhor tem que olhar aí o seu tempo, mas o senhor vai estar aqui pertinho da gente em Maceió. Né? Então, por fazermos parte hoje da mesma denominação, né, que já somos irmãos já em Cristo Jesus, mas fazemos parte da mesma denominação, se o senhor puder, que o senhor possa vir aqui realmente e dar continuidade a essa questão da missão. Agora a gente já viu que um programa desse tem que começar, o senhor tem que vir 9 horas mesmo, não tem que vir 10 horas não, tem que vir 9 horas para passar as 2 horas mesmo de bate-papo. À noite tem, o pessoal que quiser conhecer o pastor, né, quiser ouvir essa mensagem lá, pastor... Exatamente, Valdir. Inclusive, pastor, quem estiver ouvindo agora, quiser comprar o seu livro e não puder ir para a Igreja Nazareno hoje à noite, como é que faz? Tem algum e-mail, alguma coisa no site? Ele pode entrar no site www.vembeber.com.br, um site que está sendo construído ainda, por enquanto só tem um livro lá, mas essa semana o segundo livro já vai entrar no site e a pessoa pode comprar pelo site, ou mandar um e-mail para mim diretamente, também a gente vê como que a gente pode entra pelo site e manda um e-mail para mim que eu vejo como a gente pode enviar o livro. Agora o senhor está pertinho, vai ser melhor. O livro Depressão, que mal é esse?
vai para a irmã Leide, viu? Irmã Leide, que participou aqui. Infelizmente a perguntinha dela não foi pro ar, não. Mas, irmã Leide, você ganhou o livro, viu? Depressão, que mal é esse? E o outro livro, Nos Desertos da Alma. Nos Desertos da Alma vai para Paulo César de Aracaju. Então, Paulo César de Aracaju, entre em contato conosco. Nos Desertos da Alma foi para você. Então, pastor, muito obrigado pela sua participação, viu? Foi muito bom, muito engrandecedor e enriquecedor para nós que gostamos de falar de missões e para nós que sentimos que o evangelho é quem transforma, e esse evangelho, se ficar fechado e calado dentro de quatro paredes, não vai transformar ninguém, né? Quem está dentro, o sal não precisa ser salgado. Quem precisa ser salgado é a carne que está aí fora, e para ela ser salgada, o sal tem que sair das quatro paredes. Isso é missões, e muito obrigado pela sua participação. Pode dar suas considerações. Eu que agradeço, finais, é um privilégio para mim estar aqui com vocês, é uma bênção de Deus, mas estamos à disposição. Não é outra oportunidade, sendo possível, a gente está disponível, estamos prontos para estar aqui com os irmãos e participar. É um privilégio. Obrigado, amém. Deus abençoe a todos. Amém, Deus abençoe o senhor. Um abraço muito especial para a Catiúcia aí de Neópolis e o seu pai, irmão Nenê. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. É isso aí, gente. Obrigado pelas participações. Desculpe aí o pessoal que não foi atendido. Obrigado, pastor Alexandre. Igreja Nazareno hoje, 7 horas da noite, viu? Até o próximo domingo, se Deus quiser. Paraná.